Irmãos, primeira carta de Pedro, capítulo 2, apenas os versos 9 e 10, são dois versos bastante conhecidos. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos porque somos o teu povo, porque alcançamos misericórdia, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a razão pela qual estamos em tua casa nesta noite. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, sobre as nossas crianças, ó Deus, para que elas continuem crescendo em estatura e graça, mas também, ó Deus, na fé, na companhia de seus pais, para que este mundo continue conhecendo aqueles que foram escolhidos, que são chamados e santificados para a glória do teu nome. Então, ao Senhor toda a glória e a nossa dependência do Senhor. Fala o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E deixa a Bíblia aberta aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Irmãos, volte uma folha aí para o início da carta, para o capítulo 1 de Pedro, depois você vai lá para o capítulo 2. Mas o capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiro na dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Irmãos, esta semana passada nós temos aí, nós comemoramos os 164 anos do presbiterianismo no Brasil, 1859. As Belgreen Simon chega ao Brasil e aí implanta a igreja presbiteriana. Antes, porém, teve grupos evangélicos que vieram, que trabalharam, que fizeram o trabalho em nome do Senhor. Por exemplo, a nossa escola dominical, ela começa em 1855 com a Sara, ou seja, se alguém quer colocar uma mulher no apogeu aí, a Sara começa a escola dominical Sara Kellen, em 1855, e aí de lá para cá nós temos essa maior escola do mundo, que geralmente são aos domingos às 9 horas da manhã, mas muita gente despreza a escola dominical, e tem muita igreja hoje que estão eliminando a escola dominical dos seus trabalhos. Você já faz o culto de manhã, culto à noite, não tem escola dominical, não tem debate, não tem pergunta, não tem doutrinação, o cristão anda sem Bíblia, os cristãos vão aí levando a vida cristã sem muito compromisso com a Bíblia ou com a igreja, porque se ele não lê muito a Bíblia em casa, muito menos na igreja, porque não tem escola dominical, então não tem contato. Então, que tipo de crente nós teremos daqui a alguns anos? Na verdade, vamos tirar a palavra crente e botar evangélicos, né? Que tipo de evangélicos nós teremos daqui a alguns anos? Evangélicos que não gostam de ler Bíblia, não gostam de orar, não gostam de jejuar, não gostam de meditar, não gostam de evangelizar, não gostam de compartilhar a palavra de Deus, e na verdade eles terminam perdendo a identidade, né? Quem são os evangélicos de hoje? Quando a gente vai lá para Miqueias, os dias eram maus, ou seja, ele diz que sumiu todo o piedoso da terra, especialmente o capítulo 7, diz que os juízes, os sacerdotes, a população em geral tinha se perdido, e diz: os inimigos do homem são da própria família. Volta a desordem para dentro da família. E aí, quando o profeta vai narrando a desordem social, a espiritual, de toda a nação de Israel, de repente ele vai dizer no verso 7 do capítulo 7: eu, porém, olharei para o Senhor, o meu Deus me ouvirá. Então a nossa geração de hoje é bem semelhante em tudo à geração do profeta Miqueias. É a mesma geração, mesmos pecados, mesma transgressão, sem compromisso com Deus, ou seja, vai se levando a vida num movimento chamado movimento evangélico. E aí alguns confundem evangélico com membro de qualquer comunidade que tem o nome de supostamente evangélicos.
Então vai passando o tempo e a gente não vê muito essa história do sal da terra e luz do mundo, a comunidade que é chamada para proclamar o nome do Senhor. Então, voltando os olhos para esse Pedro 2,9, já que a carta é escrita mais ou menos no ano 67, e aí você tem o Nero como um dos grandes perseguidores da igreja, e de repente Pedro escreve aos irmãos que estão sendo perseguidos, e eles estão distantes, está aí no capítulo 1, verso 1, 2 e 3, é da dispersão, mas esses irmãos que foram dispersos, e até nós que estamos aqui hoje, quem somos nós? Os evangélicos. Ele diz no verso 2, somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ele disse, graça e paz nos sejam multiplicados. E aí Pedro então começa a escrever o que esses irmãos tinham que fazer, em meio à perseguição, as lutas, dificuldades, provações, era preciso permanecer firme e inabalável no Senhor. Aí diz que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal, a pedra angular. Capítulo 2, ele diz, despojando-vos portanto de toda a maldade, dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. E ele disse, achegando-vos para ele a pedra que vive. E aí ele continua escrevendo isso. Aí quando ele chega no verso 9, então ele vai dizer a diferença entre os evangélicos e não evangélicos. No livro de Atos especialmente, você tem que fomos chamados de cristãos de uso do caminho, e nas cartas dos evangelhos ou evangelistas. E aí hoje há uma luta para que se identifique os cristãos. Quem somos nós em pleno ano de 2023? Quem somos nós? Somos evangélicos? Somos o movimento gospel? Somos cristãos? Somos do caminho? Somos os da luz, ou da luzes? Quem somos nós? Paulo, Mateus capítulo 5, ele diz, sal da terra e luz do mundo. E há uma ideia de que não somos mais diferentes, hoje nós somos um povo só, e a gente caminha todo mundo na mesma direção. Então essa história de separação por grupo religioso, eclesiástico, não se faz mais necessário, porque é tudo comum e tudo muito desnecessário fazer diferença, porque o importante é ser feliz, ter um grupo religioso e de alguma forma vai se chegar no céu. Será que é isso? Vamos voltar os olhos para a Bíblia. 1 João, vamos lembrar de 1 João 5,19. Ele diz assim, sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Fato. Aqui ele vem escrevendo sobre também grupo diferente, e ele vai no verso 9 seguinte, vós porém, ou seja, ele fazendo diferença do que ele fala antes, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não é geral, toda a nação ou todos os seres do mundo não têm a mesma crença, não caminham na mesma direção, não chegarão no mesmo lugar, chegarão a dois lugares distintos, no futuro chegarão no céu e no inferno, isso é fato. E no andar de hoje também não caminham de mãos dadas. Leia Miqueias capítulo 7 depois, e esse Pedro que diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então os evangélicos formam um grupo de ser propriedade exclusiva de Deus, e uma nação santa e um sacerdócio real. Isso é coisa dos evangélicos, dos cristãos. E aí, para acontecer isso, Efésios 2,19 diz que eles são da família de Deus. Efésios 2,19, ele disse, antes disso nós estávamos no mundo, sem esperança, sem promessa, sem comunidade, sem aliança e sem Deus no mundo.
O Efésios 2, de 1 até o verso 3, diz que estávamos mortos em delitos e pecados, e pela graça aí nós fomos salvos. Então, para dizer que todo ser humano caminha na mesma direção, primeiro há um abandono da Bíblia, há um abandono teológico, não há conhecimento bíblico, e a Bíblia diz: o meu povo está sendo escravizado porque lhe falta conhecimento. Então a falta do conhecimento bíblico, conhecimento teológico, começa uma crença de que todos chegarão ao céu, e outros negam logo o céu. E aí a Bíblia vai dizer: não, não é bem assim. Primeiro estávamos mortos, fomos salvos pela graça, não foi esforço humano. Segundo, ele diz: estávamos sem Cristo, sem promessa, sem aliança e sem esperança, e vivíamos sem Deus no mundo. Fato, Efésios 2, 12. No 19, ele faz a separação, dizendo: agora não sois mais peregrinos nem estrangeiros, mas sois da família de Deus. Então, ser evangélico, ser cristão, primeiro é ser exclusivo, depois é ser da família de Deus. E não foi um esforço do pecador, foi a graça e a misericórdia de Deus. E uma terceira coisa extraordinária, a 1 Coríntios capítulo 6, verso 8, especialmente o verso 20, ele diz que para ser evangélico, você foi comprado. Então não é você que procura uma igreja por vontade própria. Por vontade própria, o pecador jamais procuraria Deus. Tanto é que foi Deus quem veio ao nosso encontro. Cristo veio ao nosso encontro. O Espírito Santo o convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é o pecador que se convence disso. João 2 tem a história de um casamento. Jesus Cristo foi lá e fez a multiplicação ou a transformação da água em vinho. João 3 tem a história de um homem sábio, inteligente, que vai ao encontro de Cristo à noite. E aí Cristo fala que é necessário ele nascer de novo. E João 4 tem a história da mulher samaritana, que vai também, Jesus Cristo vem ao seu encontro, e ele diz: é necessário que aqueles que me adorem, ou que adorem o Pai, o adorem em espírito e em verdade. Aí Cristo vai dizer: são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então não é o homem, não é o pecador que procura Deus, mas é Deus quem o procura e o encontra. Então Deus me encontrou, Deus te encontrou em Cristo. Não há nenhuma dificuldade nisso, mas o homem natural jamais vai entender essa história. E aí surge um culto voltado exclusivamente para que o pecador fique alegre, para que o pecador tenha sentimento positivo, pensamento positivo, para que ele determine as coisas, para que ele ordene, para que ele tome posse, para que ele fique sempre alegre. E aí nós vamos nos afastando da palavra de Deus e das convicções bíblicas. Ser evangélico é ser exclusivo. Ser evangélico é ser da família de Deus. Ser evangélico é ter a consciência de que foi comprado. Ser evangélico é ter a consciência de que o Espírito Santo é que me convence do pecado, do juízo e da justiça. Há movimentos hoje em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da Bíblia, mas não leva à convicção de pecado ou à necessidade de nova vida em Cristo Jesus. Isso é um problema, porque Miqueias já enfrentou isso, profetas menores enfrentaram, os apóstolos enfrentaram, e aí nós estamos enfrentando hoje. Mas quando se deixa a Bíblia em segundo plano e a igreja em segundo plano, o que vai acontecer? Quando chegar um dia em que Cristo chamar todos para o céu, o indivíduo vai perder a convicção de evangélico só naquele dia. Nossa, eu achava que eu era evangélico, e a Bíblia diz que eles não entrarão no reino de Deus, simplesmente porque Mateus capítulo 7, versos 22, ele disse: eu não vos conheço. E como é que tem tanta gente hoje dizendo que é evangélico e qualquer outro é a mesma coisa? E se você não tiver cuidado, você que está aqui hoje, você vai na mesma direção, porque há um esforço para dizer que somos todos iguais. Naturalmente temos a mesma fé, não tem nada a ver, é tudo normal, isso faz parte, a sociedade caminha dessa forma, não precisamos ter a mais convicção de fé. Aí alguns, por constrangimento, dizem: não sou nem filho de Deus, nós todos somos filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, mas dentre as criaturas há os filhos de Deus
filhos de Satanás, mortos em delitos e pecados. É bíblico isso, por mais duro que seja, mas isso é bíblico. E aí a Bíblia diz que Jesus Cristo veio transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se fossem todos iguais, a missão de Jesus Cristo não seria transportar pessoas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas pouquíssimos pastores têm pregado sobre esse tema, e pouquíssimo evangélico tem evangelizado, porque não acreditam mais nisso e ficam constrangidos em falar sobre esses temas. Mas Colossenses 2,13 diz que Cristo veio transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas a gente vai à igreja, a gente canta, a gente louva, a gente adora, a gente vai continuando assim mesmo. Aí não evangelizamos ninguém durante a semana, não se fala mais do evangelho, e começa a pensar, olha, cada um tem a sua fé, cada um caminha do seu jeito, está tudo normal, está tudo natural, vamos em frente, não vamos para não constranger, para não dar problema. Desde quando pregar o evangelho é constrangimento? Viver o evangelho não é constrangimento. Ele disse, olha, é sal da terra, luz do mundo, você foi comprado, você é exclusivo. Mas tem crente preocupado em dizer que é exclusivo, que é propriedade exclusiva de Deus, que é filho de Deus, e que o seu semelhante é filho de Satanás, e que se ele não tiver um encontro com Cristo, ele vai para o inferno. É fato isso, 100%. Não é mais ou menos, é inferno. Mas cada dia que passa, a proclamação do evangelho, a diferença entre evangélico e não é cada vez menor. Mas a Bíblia diz que isso ia acontecer. O esfriamento, o examinar as escrituras vai ficar em segundo plano, as convicções cristãs em segundo plano, e aí a gente vai vivendo esses dias complicados, difíceis, Bíblias traduzidas em tudo quanto é meio, tirando algumas partes importantes, que vem de encontro com essa geração que não crê, que abandonou tudo que é certo virou errado, que é errado virou certo, que as leis foram literalmente abandonadas, e que o pecado nem existe mais em nossos dias para alguns, e que todos chegarão no céu, se é que existe. Mas o que a Bíblia diz é que o evangélico é da família de Deus, é santificado em Deus, propriedade exclusiva em Deus, e é comprado pelo sangue de Cristo. E essa mensagem precisa ser proclamada no nosso dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, e como propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, é o que diz o verso 10, as virtudes daquele que nos chamou na sua graça para a sua maravilhosa luz. O verso 9 e 10, se você observar, ele diz, você é exclusivo, você é chamado para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, e que esta semana tenhamos cada vez mais convicção, ou convicções, sobre o nosso papel de evangélico nesta sociedade que perdeu o rumo em qualquer sentido que faz para a adoração do Senhor. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós como igreja bendita do Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia para aqueles que não têm proclamado o Teu nome, mas principalmente, ó Deus, as comunidades que se perderam nas suas convicções teológicas e bíblicas, que abandonaram o primeiro amor, que estão se esquecendo do Senhor. Que nenhum de nós venha cair nesta tentação, mas que, ó Deus, a convicção de comunhão com o Senhor seja patente, seja marcante em cada coração, e que possamos enfrentar esta nossa geração com a palavra de Deus, com a boa teologia, e, ó Deus, como sal e como luz do mundo. Fica, pois, ó Deus, com cada um de nós, abençoando e sustentando nos desafios, porque, ó Deus, cada dia mais precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, que nos sustente, porque os dias são maus. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo, Senhor, e a paz do Teu Santo Espírito permaneça conosco, hoje e eternamente. Amém.
pode citar, irmãos, alguns avisos